compensação, hoje vocês vão ter overdose de mim. Aleluia. Ela que louva, ela que prega. Aleluia, Jesus. Amém. Irmãos, esse louvor eu acho ele tremendo. Olha, vou fazer igual Moisés. Vou tirar as sandálias dos meus pés, porque o lugar onde eu estou é santo. Aleluia. E eu acho esse louvor maravilhoso. Maravilhoso. Eu sempre louvei ele aqui, né? E quando a tia falou, Jaque, prepara também os louvores, né? Porque eu me ofereci. Eu falei assim, esse eu tenho que cantar em nome de Jesus. Que realmente, irmãos, nós mesmo somos pecadores. A gente erra, a gente é falho, mas o Senhor, Ele é misericordioso, sabe? Eu acho tão lindo que Ele no tamanho da sua glória, Ele ainda habita dentro de mim e de você. Aleluias, amém? Porque quando Jesus foi na cruz, o véu do templo que nos separava da sua presença foi rasgado. Glória a Deus. E hoje eu e você podemos sentir essa presença que nos constrange, de tão grande amor, sabe? Hoje eu estou aqui glorificando o Senhor. Aleluia. Vamos primeiro ler a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu acho tão tremendo que quando o Senhor Ele coloca uma palavra no meu coração, o Senhor sempre confirma, sabe? E foi tão lindo que a gente procurando os louvores, no meio de um louvor para o outro, apareceu Romanos 8, amém? Aleluia, Jesus. Quem tiver a palavra, você consegue colocar aí? Tá, galera? Amém, Jesus. Vamos orar, Deus. Vai dar, em nome de Jesus, daqui uns dias. Vamos mexer nessa coisa aí. Amém? É Romanos 8. Eu vou ler a partir... Peraí. Ele é bem grandinho. Aleluias. Eu vou a partir do 18. Mas se você na sua casa, se você puder perder um tempinho, leia o capítulo inteiro para que o Senhor fale melhor ao seu coração. Amém? Então eu vou ler para vocês. Está no Romanos 8, versículo 18. O subtítulo está escrito assim, ó: as primícias do Espírito, esperança, intercessão e eleição. Assim está nessa versão da Bíblia que eu tenho aqui. E está assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste mundo, deste tempo presente, não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Amém? Aleluia. O Senhor já está falando de revelação hoje, hein? Aleluia. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito Santo, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque alguém vê como o que espera? Não tem como ver, né? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e Ele é que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, Senhor, eu me coloco na Tua presença. Deus querido, Deus bendito, eu te peço, Senhor Deus de poder, que nessa noite, Senhor Jesus, o Senhor venha falar com o Teu povo.
Deus querido, que o Senhor possa, Senhor Deus, poder fazer, Pai querido, que hoje os teus filhos, Pai amado, Senhor Deus, poder que eles venham ter a esperança, Pai. Senhor, porque muitos de nós, Pai querido, perdemos a esperança no meio do caminho. Senhor, mas a palavra-chave, Senhor, não é só esperança, mas é perseverança, Pai. Em nome de Jesus, Deus de poder, eu te peço, Senhor, que toda manifestação do inimigo, Pai, que tenta tirar, Senhor, a nossa atenção, para que nós não possamos ouvir a Tua voz, que caia por terra em nome de Jesus, e que nessa noite nós possamos, Pai amado, sair libertos daqui, Senhor, libertos do peso e do preso que nos segura, Pai amado, Senhor, de tudo que nos afasta, Senhor Deus, de poder de recebermos a Tua presença, de recebermos a Tua bênção, Deus. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, abra, Senhor, mesmo os nossos ouvidos, Senhor, o nosso coração e a nossa mente, para que nós entendamos, Pai amado, o que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Amém? Aleluia, Jesus. Irmãos, nada mais, nada menos, o que eu quero falar é um pouco do meu testemunho. Acaba 9h30, né, tia? Amém? É do meu testemunho, sabe, do que o Senhor fez comigo. Eu não sei se todos sabem, mas há quase 2 anos eu fui embora para Portugal. E foi assim, tudo assim, muito rápido o que Deus fez. Mas quando o Senhor ele faz uma promessa, quando ele libera uma palavra para nós temos que saber esperar. E nós temos que ter a esperança de que quem chamou foi Ele. Quem faz a promessa não é a pastora que usa daqui, ó, irmão, Deus está falando isso para você. Não, a promessa não é da pastora, a promessa é de Deus, ela é somente um instrumento. E se Deus falou, Ele vai cumprir. E foi assim que o Senhor fez na minha vida, porque, igual eu disse, faz 2 anos que eu estou lá em Portugal, e antes da gente ir, assim, para ir foi tudo muito rápido. Mas o Senhor fez uma promessa. Há um tempo atrás, eu acho que há uns 5, 6 anos atrás, eu estava na minha casa, eu estava dormindo. E, irmãos, hoje eu tenho a certeza de que o Senhor me levou naquele lugar. Eu sonhei certinho, que eu estava num lugar frio, que até para falar assim, respirar dentro de casa, saía aquele arzinho gelado, aquela coisa gostosa. E o Senhor falava no meu coração que era fora do país. Só que o lugar que eu via era tipo assim, era como se fosse um comércio embaixo, ou uma igreja, não sei, com uma casa em cima. Sabe, igual tem muitos aqui? E eu falava, Senhor, mas esse lugar não parece Estados Unidos, né? A arquitetura é muito diferente. Eu nunca tinha visto uma arquitetura assim. Quando a gente assiste filme, né? A gente não vê coisa embaixo e casa em cima. É muito difícil. Aí eu falei, amém, Senhor, tá nas tuas mãos. E aí o tempo foi passando. Irmãos, realmente eu creio que o Senhor me levou lá. Porque eu sentia o frio do lugar. E o tempo passou, eu falei, Senhor, a esperança. E esperar no Senhor. Porque o Senhor, Ele faz a boa obra completa, amém? É a gente esperar nele, que o caminhar é dele. E aí eu deixei quieto, né? Falei assim, Senhor, está nas tuas mãos. Amém, tô aqui, se o Senhor quiser levar, vai. Né? Onde Ele mandar. E eu sempre louvei com muita fé, irmão, aquele louvor da Aline Barros que fala do vento. Sabe? O vento sopra, só Ele sabe para onde vai. Eu quero estar no vento, ser conduzido pela Tua vontade. Sopra sobre mim o Teu querer, leva-me na nuvem da unção. Eu quero estar contigo até chegar ao lugar da Tua habitação. Era isso que eu louvava. E eu louvava mesmo com fé. Eu falei, Senhor, não, se o Senhor quiser levar, eu tenho coragem de ir, Jesus. E o Senhor sabe os nossos corações, sabe da nossa disponibilidade. Do primeiro louvor que nós louvamos aqui, quais são as nossas prioridades? A minha prioridade sempre foi fazer o que Deus quisesse. Se o Senhor mandasse ir, eu estou indo, Jesus. E aí, eu não sei se alguns lembram aqui, quando a pastora Neia abriu uma congregação lá em Jacareí. E eu e a pastora fomos para lá, para abrir essa igreja. E aí eu chegando lá, teve um irmãozinho que veio e orou por mim. Aí ele falou assim, irmã, você está vendo tudo em volta da irmã? Eu falei, Ele falou, pode esquecer que a irmã, Deus vai mudar tudo, irmã. Eu falei, eita Jesus. Aí ele falou, é assim, é uma mudança de 360 graus. Isso faz o quê? Tinha uns 3 anos, não é?
3 ou 4, não é? Que esse menininho orou por mim e falou assim, olha, tudo que você vê, o Senhor vai mudar tudo. É tudo que o Senhor vai mudar. Vai dar um giro de 360 graus na vida da irmã. Irmãos, a profecia, a palavra do Senhor fala que da profecia a gente tem que reter o bem. Amém? O que não foi a gente lança fora. E eu ali fiquei nessa palavra e falei assim, glória a Deus, Senhor. Senhor, eu estou aqui, como eu já tinha louvado, eu estou aqui para fazer a tua vontade. E quando o Senhor ele está na direção, gente, é a gente esperar o Senhor fazer. Porque é Ele quem conduz. O que eu quero que hoje, o que o Senhor está falando no meu coração, e eu quero que vocês entendam, é que quando o Senhor faz uma promessa nas nossas vidas, é Ele que vai fazer. A única coisa que você tem que fazer é esperar nele e estar fixo no que Ele falou e na palavra dele. Que o resto, meu filho, é Ele quem faz. Sabe, é o Senhor quem faz, é o Senhor que conduz, não é nós não. Aí, tudo bem, foi passando o tempinho. Estamos nós, aí há 2 anos atrás, em setembro, no auge mesmo da coisa feia, mesmo da crise, o Anderson chegou e falou assim pra mim, ele estava trabalhando de pedreiro, né? Ele estava fazendo empreita, e aí chegou a quinzena de receber por empreita. Quem trabalha, sabe de alguma coisa assim de construção, sabe que na empreita a pessoa ganha mais, né, do que por dia. E aí ele chegou e falou assim, aí o patrão dele falou pra ele assim, olha, essa quinzena eu não vou pagar empreita, eu vou pagar por dia, e do dia eu tô tirando 10 reais. Pensa num homem bravo. Esse homem ficou bravo, falou, Jaque, vamos embora. Eu falei, vamos embora pra onde, menino, tá doido? Ele, não, eu quero sair daqui, vamos embora. Eu falei assim, quer voltar pra Jacareí? Não, volta. Porque eu morei também 2 anos em Jacareí. Ele falou, não, vamos embora do país. Eu falei, gente, o homem tá azedo mesmo, o homem doidou de vez. Ele que não queria nem sair do serviço. Ele faz anos, irmão, que ele trabalhava nesse mesmo moço. E eu falava, meu filho, sai dessa vida, meu filho, que esse homem não dá futuro pra ninguém. E ele não queria, ele gostava do homem, mas aí ele não queria nem trabalhar para o homem, não trabalhar para ninguém aqui na cidade. Ele, não, vamos embora. Isso em setembro, hein? Vamos ligar nas datas. E aí eu falei, meu Deus do céu, e aí, Jesus? E comecei a procurar lugares para que a gente pudesse se mudar. E aí eu vi o Canadá. Só que o Canadá você tem que dominar a língua, né? O que é o inglês. E eu falei, Jesus, e aí? E aí eu lembrei que eu tive um primo que morou em Portugal. Eu falei, Anderson, nós podíamos ir para Portugal, de Portugal depois, quando nós tivéssemos documento, nós vamos para o Canadá, meu filho. Porque agora não dá para ir para o Canadá. E aí, assim Deus fez. Chegou dezembro, esse menino comprou uma passagem e foi embora para Portugal. E eu na oração, porque quem chamou é fiel. Aleluias. É a gente perseverar na oração e esperar, porque é o Senhor quem faz. E aí nesse dia que ele foi, ele ia fazer conexão na Inglaterra. E a Inglaterra saiu da União Europeia, né? Agora eles estão fora da União Europeia. Então o que acontecia? A pessoa tinha que passar na imigração de lá e ir na imigração de Lisboa. E é na imigração que é difícil, né? Porque ele ia sozinho. E aí ele foi, assim foi. Quando ele passou, Jesus, vai na frente, Pai. Pensa numa pessoa que não dormiu. Jesus é o Senhor que está nas suas mãos. Porque a gente tem que entregar e deixar Deus trabalhar. E Deus queria fazer um trabalho bonito na vida do meu esposo. Porque aqui, irmãos, todo o trabalho que ele fazia era a mãozinha dele, não era Deus. Eu falava, glória a Deus, né, amor, pela casa. Que Deus, fui eu que comprei. Era assim, o camarada. Quem era Deus na vida dele? Não era ninguém não, era o bracinho dele que era forte e bonito que só. E não era Deus. Mas aí, a gente, é isso que eu falo, nenhuma mudança, nada do que o Senhor nos tira para fazer é em vão. Tudo o Senhor tem um trabalhar no coração do que fica, do que vai passar, do que vai sentir. É só você se entregar nas mãos do Senhor e deixar Deus fazer. Aleluias. E aí foi assim, o bonito foi. E nada desse homem me ligar. E deu hora, ele tinha... de um voo para outro, a conexão acho que era de 8 horas, que essa era de 6 horas. Era 6 horas de conexão. E nada, pensa na agonia. Eu falei, na agonia não, né, irmãos? Eu falei, está na sua mão, Jesus. É o Senhor que faz, não é verdade?
Mas orando, né, irmãos? A gente, né, tem que orar, né? Porque para abrir o mar vermelho, o que Moisés teve que fazer? Botar o cajado e orar para o povo passar. E eu, Senhor, eu fiz assim, peguei meu cajado e coloquei lá. Jesus, deixa eu me passar, Jesus. Orando para Deus fazer a obra. E Deus trabalhou, irmãos, porque aí os homens segurou ele lá, na imigração. E aí ele viu o que era Deus. Depois ele me ligou e falou assim, Jaque, eu passei, foi Deus que fez eu passar. Porque eles colocaram ele sentadinho, bonitinho, e falou, tem alguma coisa errada, meu filho. Pra que você quer ir sozinho pra lá? Irmãos, olha, eu tinha o contato de um pastor lá, eu nem tinha amizade com ele. A gente conhecia ele do Face, que era amigo do meu primo ainda. Foi ele que arrumou nossa casa lá também. Eles chegaram a ligar até pro pastor da Inglaterra, ligaram pro pastor para saber se era verdade que o menino estava indo para... Irmão, ele passou um bocadinho de agonia ali. Todo quanto é tipo de exame fizeram nele. Porque não, tá levando droga. Porque ele tem um pouco de cara de mano. A cara assim, a lata não ajuda muito. Seguraram ele lá, irmão. Pensa. Depois esse menino me liga. Já eu passei por Deus, já. Rapaz, eu não sei, meu filho. É Deus que faz as nossas vidas. E na perseverança, e na oração, e esperando Deus fazer, que é Deus que vai trabalhando nos coraçõezinhos, irmãos. Aí esse menino passou e chegou nesse Portugal. Para vocês terem uma ideia, ele passou essa agonia toda lá na Inglaterra. E aí eu falei assim, agora o negócio vai ficar feio de novo, porque vai passar na outra imigração, que é lá em Lisboa, que era o último lugar mesmo que ele ia ficar. Irmãos, ele desceu em Lisboa, ninguém nem olhou pra cara dele. Só pegou assim o passaporte dele, carimbou e tchau, meu filho. Não sei se um ligou para outro, eu acho que aquele ligou para esse e falou, deixa ele passar, aleluia. Para honra e glória do Senhor, esse menino entrou. E aí, igual eu falo, o pastor, a gente tinha conversado com o pastor no Face, e ele arrumou uma casa para nós. Hoje, eu tenho dimensão do que Deus fez na nossa vida. Irmãos, quando vaga uma das casinhas lá perto da minha casa, vocês não estão entendendo que é a Terceira Guerra Mundial. Do povo querendo as casinhas, porque é barato, sabe? E é um lugar que só tem brasileiro. E é uma luta. Eu falei, gente, como que esse homem conseguiu separar essas casas para nós? Nós nem tinha chegado, porque eu liguei para ele, falei, meu marido ainda está indo. E ele já tinha segurado a casa. É Deus que está conduzindo nas nossas vidas. Quando o Senhor fala para você alguma coisa, é Ele que vai abrir as portas. Ele que sabe qual é a sua necessidade. É Ele que sabe o que você vai precisar. Olha, meu filho vai precisar de uma casa, porque ele está indo com 2 crianças, vai precisar de uma... É Ele que prepara. Foi assim na minha vida e assim na sua. Quando o Senhor te faz uma promessa, Ele vai preparando o caminho. E Ele sabe o que você vai precisar. Mas você acha que é uma casa... Eu deixei minha casa aqui, né, irmão? A minha casa, né, é um lugar bonzinho, né? Que eu moro, né? Tem... Aqui todo mundo conhece a Terra Nova, para a glória de Deus, é uma casa boa. Mas às vezes, irmãos, onde Deus quer que você fique, não vai ser tão bom assim. E lá não é uma mansão. É uma casa que tem 3 quartos, mas é pequenininha. É pequenininha, assim, tem um quintal para as crianças, para a glória do Senhor. Mas é muito pequenininho. Vocês têm uma ideia, tem 2 quartos na minha casa que não tem janela. É uma benção. Pensa no frio, irmãos. Sem janela. Aí você vai falar, é quentinho. Mas e o mofo? Né? Porque é úmido. É uma benção, irmãos. Você tem que deixar tudo reganhado para entrar um ventinho. Mas eu vejo isso. Rapaz, eu tenho uma casa lá. Tem gente que fala assim para mim, Jaque, quando eu vim para cá, a gente morava 17 num quarto só. Eu falava, eita, Jesus, Deus é lindo na minha vida, rapaz, que mansão que eu moro. E é assim que Deus vai preparando o nosso caminho. Ele sabe a nossa necessidade. O que eu quero que você entenda, em cima desse meu testemunho, é de que quando o Senhor faz uma promessa, quando o Senhor está querendo te conduzir para algo, não vai ser às vezes do jeito que você quer, mas é Ele que vai saber, Ele sabe a sua necessidade. Ele fala, não, essa casinha não é do jeito que a minha filha quer, mas é o que vai dar para a vida dela agora. E às vezes você está numa casinha que não está legal e ainda você está resmungando, mas é Deus que está preparando o melhor em nome de Jesus. E aí chegamos, aí ele chegou, aí nós estamos numa igreja, né? Aí um fala, eu vou passar o seu telefone. E ele chegou, irmãos, agora dezembro lá,
Começa o inverno. Pensa. Quando eu saí de lá, eu saí terça... Hoje está fazendo uma semana que eu cheguei. Quando eu saí de lá, o meu voo saiu 8 horas da manhã. Quando eu cheguei aqui, o meu celular ainda estava mostrando a temperatura. Eu até mostrei pro meu primo. Estava 7 graus. 8 horas da manhã. 7 graus. Olha que delícia. E agora começa a esfriar bastante lá. E começa a chover, né? Porque lá é bem frio. Vem os ventos lá do norte, que é lá, né? Do Alasca, sei lá de onde que é. Eu sou péssima de geografia, só sei que é do frio. E vem o vento gelado. E esse menino chegou e o irmão fala, eu vou arrumar aqui, outro irmão fala outro aqui, eu vou arrumar, mas ninguém arrumou nada. Ele estava já fazendo também, eu acho que 7 dias, ele é meio doidinho, irmão, meu marido, meio da pá virada. Ele pegou, foi andar, ele falou, vou andar lá chama comboio, o trem. Falei, vou andar de trem, para ver se eu acho alguma obra. E ele entrou e aí ele se perdeu, né, porque eu não conhecia. Ele desceu, saiu da estação e foi andando. E aí ele viu uma obra. E ele bateu palma na obra e falou assim, ô rapaz, vocês estão precisando de pedreiro aí, não? Aí o rapaz falou assim, olha, pedreiro nós não estamos precisando não. Mas ontem saiu um ajudante. Se você quiser eu vejo com o patrão para te arrumar. Aí ele falou, então você vê aí. Irmãos, com 7 dias ele já estava nesse emprego. Era de pedreiro? Não era de pedreiro, era de ajudante. E o dia era 25 euros. Não era muita coisa. Mas ele foi. E o que o Senhor quer falar para mim e para você? Olha, querido, não é mesmo do jeito que você quer. É a porta que Ele quiser abrir para você. E receba, porque é o que está tendo para agora. Né? A gente idealiza muita coisa, mas é o Senhor que vai fazendo. E aí ele perseverou, ficou ali. E foi desse serviço que eu consegui ir. E com 7 dias ele já estava trabalhando, né? No outro mês o aluguel ele já conseguiu pagar com o dinheiro desse trabalho dele. Não era fácil. E não é fácil um imigrante. Ele, é igual eu tô falando, geralmente lá, eu acho que para servente eles pagam 30 ou 35 euros o dia. Para ele estava pagando 25, porque ele estava chegando agora, né? É meio que assim, tá chegando agora e ainda quer andar na janelinha, né? É perseverar. O Senhor quer que a gente persevere, é o que está faltando muito nas nossas vidas. A gente já quer a bênção completa e não é assim. Sabe, tudo tem um caminhar nas nossas vidas para a gente chegar na bênção. E aí, tudo tem um trâmite. E o rapaz falou, olha, eu não consigo te dar o contrato de trabalho, que é tipo te registrar aqui. Mas ele ficou, porque ele precisava trabalhar. E quantos de nós eu vejo Deus querendo fazer, não, se não for num cargo melhor, não quero. Vamos fazer no pouco, gente. É Deus que vai prosperar as nossas vidas. Não é na quantidade, a gente tem que entender uma coisa. Prosperidade do Senhor não é ninguém ficar milionário e não é ninguém levantar um rebanho. Eu estou falando tanto no físico quanto no espiritual. Às vezes Deus faz uma promessa para você e aí a gente já acha que vai ser pastora de uma igreja. Que igreja grande é? A grande é. E não é. Às vezes você não sabe o que Deus tem. Às vezes Deus tem 2 amigos seus que é para você pastorear eles ali. E aí? É isso. É ser fiel no pouquinho ali no começo que Deus vai te abençoando. E aí foi assim, ele perseverou e ficou nesse serviço. Depois eu cheguei. Para honra e glória do Senhor, cheguei lá no dia 1º de fevereiro que eu cheguei. Com 13 dias que eu tinha chegado, eu comecei a trabalhar num serviço que é um chinês, que fica do lado da minha casa. Bem do lado mesmo, assim, tipo, tem uma rua, na outra rua já é o chinês, eu só atravessava ali era um terreno vazio que tinha, sabe? Pra eu não esquecer que eu vim daqui. Eu passava no meio do terreno para ir para minha casa. Mas também, a primeira coisa que a chinesa falou, não deu contrato. A mesma coisa que falou pro meu marido, não deu contrato. Falei, amém. Gente, pensa numa luta nessa chinesa. Eu tinha acabado de chegar lá, a mulher chinesa e do outro lado os portugueses. Você acha que português fala português igual nós? Não, querido, é um português muito doido. As coisas são parecidas, mas o que significa é totalmente diferente. E eu trabalhava nesse chinês é tipo, vende de tudo que vocês imaginarem. Ferramenta, roupa, tudo que vocês imaginarem vende nesses chinês lá. Não é igual os daqui é só mais coisa de mulher, né?
Lá é de tudo que vocês imaginarem. E aí as pessoas chegavam para mim, a primeira vez que chegaram em mim e falaram assim, olha, eu preciso de um Esterovic. Eu falei, Jesus querido, que russo é esse, pai? Esterovic. Gente, é isopor Esterovic. Eu falei, mas como que eu vou saber que isopor é esse? Eu falava, o que é? Como que é? Até a pessoa me explicar o que é. Aí eu falei, isopor, vamos lá. Era um russo, Esterovic. É manto, gente. Mas o Senhor foi abençoando. Aí a mulher falou também que não ia me dar contrato. E eu falei, amém. Lá eu já ganhava um pouco, né? Eu ganhava quase o salário mínimo. Não, eu ganhava o salário mínimo. Falei, amém, Senhor. Porque a palavra que eu saí daqui, quando o Senhor falou, vai, a palavra que o Senhor tinha me dado era de Josué. Ser forte e corajoso. E perseverante. Perseverar. Quando o negócio estava, que eu vi, aí vamos lá para o chinês. Olha os horários do chinês. Entrava às 9, saía 8 horas da noite. 8 horas da noite. Entrava às 9 e saía às 8. Tinha 1h30 só de almoço. E eu tinha dia que eu chegava, imagina, irmãos, Ana Luísa e Rafael depois de quase 10 horas de trabalho. Era uma delícia. E eu falava, Jesus, amém, perseverar. Perseverar. Quando eu saía assim, que eu vinha cansada do serviço, 10 horas da noite, eu falava, ou 10 horas não, 8 horas da noite, eu falava, Jesus, é perseverar. É perseverar. Porque as coisas não são fáceis nas nossas vidas. Eu fui pra lá ainda, falar, ai, você caçou. Não, Deus que me levou, não é bagunçado não. Eu faço as coisas na direção de Deus. Antes disso foi muita oração para que o Senhor está indo comigo? O Senhor vai? Aí eu vou. E assim na minha e na sua vida. Eu estou colocando meu testemunho aqui para você entender que eu estou lá, mas você está aqui às vezes numa coisa que o Senhor está falando, persevera. Não vai ser fácil, mas persevera. A vitória está vindo aí. Está vindo, mas a gente é mole, gente. A gente é mole. A gente quer só sentar e receber a bênção. E hoje Deus está falando para mim e para você, olha, as coisas não vai ser fácil não, mas persevera que a vitória vai chegar, em nome de Jesus. E aí, quando eu saí daqui, eu saí chorando, porque eu sabia que eu só ia voltar daqui uns 5, 6 anos. Porque quando a gente chega, para a gente sair, para voltar tem que ter o documento, tem que estar documentado. E eu falei, Senhor, como que é isso, Senhor Jesus? Mas eu vou, o Senhor sabe de todas as coisas. E, irmãos, eu tenho tanta confiança no Senhor que eu sou metida mesmo. E eu falo pra vocês, eu cheguei lá em fevereiro. Em julho, mudou um decreto lá de lei. Gente, Deus muda a lei para nos abençoar. Chegou lá uma lei e falou assim, olha, porque antes a gente precisava chegar a ser contratado, o contrato que nem eu nem meu marido tinha, né? Vocês lembram, né? Nem a chinesa quis me dar, nem o patrão dele quis dar. A lei mudou, falou assim, olha, a mudança antes era, a pessoa tinha que ter o contrato, depois que ter o contrato que eu e meu marido não tinha, depois desse contrato tinha que contribuir para a segurança social lá, que é o INSS daqui, tinha que contribuir 7 meses, para depois desses 7 meses você pedir para o CEP, que é o lugar que cuida dos estrangeiros, para você conseguir marcar para você pegar o documento. Vou explicar mais ou menos assim para vocês. Mas aí em julho, meu papai preparou essa lei e falou assim, e agora é assim, você tem um contrato, tem o número da segurança social, é só agendar e pedir a manifestação de interesse. Acabou. Só isso, não precisava tempo mais nada, mais de nada. Falei, eita glória, Jesus. Aí você sabe o que aconteceu em julho, gente? Depois de 4 meses que eu estava na chinesa perseverando no Senhor, uma irmãzinha, e eu sentia do Senhor. Eu falei, eu não vou entregar currículo em outro lugar não, porque o Senhor está falando no meu coração que vai trazer na minha porta outro serviço. Eu sou assim, irmãos, eu espero no Senhor. Deus falou, vou esperar. Não deu outro, irmãos. Eu estava na porta da minha casa, a filha do pastor falou, Jaque, oi. Ela falou, você ainda quer sair do seu serviço? Porque todo mundo lá sabe que chinês é treta o negócio, irmão. Aí eu falei, então eu quero. Ela falou, olha, tem uma hamburgueria ali, é na frente da igreja. É um pouquinho mais à frente da minha casa, mas dá para ir a pé, que eu vou a pé. Falou, lá na hamburgueria tá precisando de uma moça. E lá é meio período. Eu falei, eita, tô sentindo Deus. De quem tava trabalhando quase 10 horas, né? A moça falou, olha, é meio período. Eu falei, eita, Jesus, amém, tô sentindo que é de Deus. Ela falou, vai lá conversar com a moça.
Na mesma hora, irmãos, eu fui correndo, fui lá e cheguei e falei com a mulher. Falei, eu tô trabalhando no chinês, isso num sábado. Tô trabalhando no chinês, eu quero sair, a senhora dá contrato? Não, dou contrato. Falei, amém, então. Aí eu quero fazer, né? Se a senhora quiser, eu tô aqui. Aí ela falou assim, então vem na segunda-feira já pra começar, pra fazer o teste. Eu falei, eita, Jesus maravilhoso, aleluia. Aí cheguei na chinesa, porque isso tudo na minha hora do almoço da chinesa. Porque até no sábado eu trabalhava das 9 às 8. É manto? Jesus, sem falar pra mim, já que foi fácil pegar, né? Foi nada, eu dou uma voadora, me quer falar que foi fácil. Foi manto, irmãos, mas é perseverar. É isso que eu tô falando, sabe? A coisa mais linda desse meu testemunho é o que o Senhor... gente, Deus é lindo demais, é só a gente perseverar que é Ele que faz tudo. Olha aí, mudou já a lei, certo? Aí eu fui contratada nessa mulher, que só falta 10 minutos, fui contratada por essa mulher. Ela só que, você acha que eu já cheguei lá, pisei, comecei a trabalhar, ela, ai que linda, toma um contrato? Não. Mais 4 meses esperando a bênção. Eu falei, Jesus, está nas tuas mãos, Pai. Senhor, sabe, e o que eu vejo muito lá é muito do que acontece aqui. As pessoas já querem a bênção na hora, assim, não quer esperar. Quem abriu foi Deus. Na hora de Deus, Deus vai fazer. É a gente descansar, gente, a gente é muito apavorado. E eu falei, Senhor, está nas tuas mãos. O Senhor sabe que eu estou aqui, eu sei que foi o Senhor que abriu essa porta, porque foi do jeito que o Senhor me mostrou. E aí, depois de 4 meses, em novembro do ano passado, essa mulher me deu o contrato. No primeiro dia, aí ela fez o número da Segurança Social. Aí ela falou, já que a gente fez o contrato, o número da Segurança Social, a gente já pediu também, mas olha, a moça que trabalhou aqui esperou quase 2 anos para chegar esse número na casa dela. Eu falei, não, Deus é fiel, minha filha, vai chegar em nome de Jesus. Deu 2 semanas, chegou. Eita glória! Ela falou, já chegou. Eu falei, Deus é fiel, minha filha. Não, é que o Agostinho tem um contato lá na Segurança Social. Eu falei, não sei quem Deus usou, mas que Deus me deu. Aleluia! E o número da Segurança Social chegou. Quando chegou o número da Segurança Social, eu falei, demorou. Já. Fiz a manifestação de interesse. Agora era esperar esse CEP chegar. Eu falei, Jesus, está nas tuas mãos. E aí começou o ano de 2018. Eu falei, final do ano eu vou para Araçatuba. Senhor, em nome de Jesus, eu sei. E o Senhor falou para mim, na virada do ano, ainda falei com a pastora, confirmação do que ela disse aqui no domingo, que era tempo de conquistar. Na virada do ano, o Senhor falou que era ano de conquista. E o Senhor falava no meu coração, você vai conquistar essa terra, porque eu vou te dar esse documento. E eu recebi em nome de Jesus. E ainda mais, o Senhor falou que vai me dar uma casa e eu recebo também. Em nome de Jesus. E eu chegando lá, depois eu vou falar para a pastora, fala aí a benção para os irmãos, em nome de Jesus, que eu ganhei. E foi assim que o Senhor fez, e eu perseverando, irmãos, foi fácil trabalhar. O serviço era uma delícia, irmãos. Eu nunca pensei que eu ia gostar de trabalhar na cozinha. E eu fazia hambúrguer lá. Por isso que eu vim assim meio assim. Temos hambúrguer, abençoado, irmãos. E aí, eu trabalhando difícil, a pessoa era difícil também, essa brasileira, porque assim, lá trabalhar para brasileiro é um pouco complicado, porque o que eles passaram de dificuldade, eles querem que a gente faça também. É igual eu tô falando, teve muitas delas que falavam, quando eu cheguei, eu dormi aqui num apartamento com 17 pessoas, e às vezes não consegue ver, sabe, você sendo abençoado. E é isso também nós vamos fazer, irmãos. Tem muita gente que não quer ver você abençoado. Muita gente vai falar, olha, não vai dar certo. Olha, isso daqui, olha, meu filho, não vai rolar. Não, chama persistência, irmãos. A palavra, a nossa boca tem poder. O Senhor fala que a gente tem que abrir a boca para abençoar, sabe, para chamar mesmo para existência. Aqui que nós lemos é esperar o quê? O que nós não estamos vendo. É ter fé, isso é ter fé. E eu falava, Senhor, vai chegar esse número, Senhor, vai chegar esse telefonema, porque aí ficou só do 7 me ligar. E ela, não, olha, Jaque, pode desistir, filha, que não vai chamar. É 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, não sei quantos anos. E eu falei, não, filha, vai me chamar, eu vou pro final do ano pro Brasil. E ela, não vai chegar. Isso assim, não é só ela. Todo mundo que via, irmão, a situação antigamente, falava, não vai conseguir. E eu não quero saber o que o povo vai pensar. E o que o Senhor está falando hoje para mim e para você, não interessa o que os outros vão pensar. Vamos chamar para existência a bênção que o Senhor já derramou nas nossas vidas. Sabe, não vamos ficar esperando com cara pálida, não. Ai, Senhor, será? Não, meu filho, já chegou, é começar a ver. Deus quer que você comece a ver, Esperar acontecer, é perseverar. Tá difícil, tá tudo esquisito, a casa não é do jeito que eu queria,
orando, eu falei, glória a Deus. Aí ela chegou pra mim, e assim, o contrato é de 6 meses, aí depois renova pra mais 6 meses, e aí depois de 6 meses, muda, né? A pessoa tem que efetivar você, depois de 1 ano e 6 meses. E aí, antes do CEF me ligar, ela falou assim, Jaqueline, quando acabar o seu contrato esse de 1 ano, a gente não vai renovar com você. Você tem que torcer logo para esse CEF entrar em contato logo, porque a gente não vai renovar, porque a gente não efetiva. Porque efetivar o funcionário gera mais, eu acho que gera mais complicação para eles, entendeu? O funcionário é mais valorizado do que o patrão. Eu falei, glória a Deus, seja de Deus purinho, porque, irmã, só Deus sabe o que eu passei. A Laís sabe um pouquinho o que ela passou lá. Mas só Deus sabe. Quantas vezes eu queria desistir, desanimar. Mas eu falava, não, Senhor, não vou desistir não, Senhor. Porque quando eu saí daqui, eu já falei, a palavra que o Senhor me deu foi Josué, sabe? Ser forte e corajoso, persevera. E era isso que vinha no meu coração, é perseverar. Espera mais um pouquinho, tá difícil, mas espera mais um pouquinho que a bênção tá chegando. E aí, para honra e glória do Senhor, em junho, o CEF entrou em contato comigo e marcou. Olha, gente, essa foi o manto do Lamã. O CEF me ligou para eu ir lá no dia 12 de outubro. O meu contrato acabou dia 31 de outubro. Eu fui, para honra e glória do Senhor, o Senhor abençoou. No dia 12, foi numa sexta-feira. Aí eu consegui os documentos. No sábado eu trabalhei, depois eu já saí de férias. E ela falou, não, Jaque, você nem precisa mais voltar. E eu falei, glória a Deus, aleluia, porque o Senhor sabe até onde a gente vai. Até onde vai a nossa luta, até onde a gente aguenta. Irmãos, não foi fácil. Nesse período eu fiquei doente, nesse período aconteceu tanta coisa que eu falava, Jesus, tem misericórdia de mim. Mas perseverando, porque eu sabia que Deus ia fazer. E na fé. E aí ela falou, aí depois que eu consegui o documento, ela falou, Jaque, agora, filha, não vai dar certo, porque agora, para chegar o documento, pode esquecer. É mais 2 anos. Fia, no final do ano eu vou pro Brasil. E ainda perseverando. E aí no dia 2 de outubro, ou de novembro, né? Eu passei no dia 12, no dia 2 de novembro, eu comprei as passagens pela fé. Eu vou comprar, em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor vai abençoar, que esse documento vai chegar. E o Senhor falava no meu coração, tinha hora que eu falava assim, eu vou ligar no CEF, para ver se está chegando. E o Senhor falava, não liga porque vai chegar. E eu falava assim, não. Aí dava aquela agoniazinha da gente, né? Porque a gente é ser humano, Senhor, deixa eu ligar. Aí Deus falava, filha, você vai perder, você quer ligar? Deus falou assim pra mim, quer ligar, você liga, você vai perder seu tempo, porque tá chegando. Aleluia. É perseverar, gente, é chamar pra existência, é crer. E aí, eu comprei a passagem, tem o documento na mão, hein, gente? Falei, Jesus é maravilhoso. E aí, no dia 13, passei dia 12. No dia 13 de novembro, quem chegou? Eu não trouxe, aí, mostrei. Tinha que mostrar a vocês como eu estava bonita no documento. Eita glória! Tá lá, título de residência, sabe? E aí, eu já tinha comprado minhas passagens das crianças. Aí, o Satanás, ele quer sempre vir para fazer uma gracinha, né? Rapaz, me deu uma agonia, porque as crianças, os meus filhos, eles não têm os documentos ainda, porque eu que consegui o título de residência. Mas no dia que eu comprei, eu liguei no CEF e perguntei se eles podiam vir viajar comigo. O rapaz falou que podia. Aí no dia que chegou meu documento, que eu fui fazer o agrupamento deles e do Anderson, a moça ficou preocupada, falou, nossa, mas você vai sair com essas crianças do país e depois você não vai conseguir entrar. Eu falei, Satanás, querendo fazer graça. Tá amarrado, meu filho, em nome de Jesus, eu vou pro Brasil. E aí eu falei, Jesus, e agora? Eu vou lá Irmãos, na sexta-feira, antes de eu vir, fui lá no aeroporto, falar com o inspetor do aeroporto. Aí o rapaz falou, não, moço, não tem nada a ver não. Por quê? Quando a Laís voltou, ela teve que pagar uma multa e tinha que ficar 3 meses sem entrar no espaço da Europa, né? Aí eu falei, você imagina, depois que eu passar, levar essas crianças, o homem falar que eles não vão poder voltar? Misericórdia, está repreendido. E o moço falou, não, menina, ela quase me chamou de burra. Não tem nada a ver, os seus filhos é outra coisa, eles são seus dependentes, né? E ele falou, não, você pode ir tranquilo, só você levar os documentos dele, que no retorno não tem problema, porque eles são seus dependentes. E hoje eu estou aqui para testificar que Deus é maravilhoso. Que para Deus não tem limite para nos abençoar. Sabe, a gente vai no determinado, a gente vai no que Ele manda. E assim, eu só vou finalizar aqui.
o acampamento que teve de jovem aqui da igreja, o Senhor falava no meu coração, que foi lá como chama aquele lá no Centenário? Quando a gente passou ali, o Senhor falava no meu coração que ali seria um divisor de águas na vida de muitas pessoas. E a pastora estava numa ministração, e eu estava ali e estava na beira da piscina, assim. E aí o Senhor falou no meu coração, pula na piscina. Eu falei, acho que eu tô doida. Falei, não, né, Senhor, eu tô com roupa, né? Tô doida, se eu pular o povo vai achar que eu sou maluca. Eu já não bato muito bem, o povo vai falar, agora deu certeza, deu PT na Jaque. Na mesma hora que o Senhor falou no meu coração, a pastora falou, se você tá com vontade de pular na piscina, pula. Eu pulei na hora. E o Senhor falou assim, ó, abaixa. E aí eu mergulhei. Irmãos, quando eu mergulhei, o Senhor me deu uma visão de uma criança dentro do ventre. E o Senhor falava que era eu. E que o Senhor ia cuidar da minha vida, que era Ele que ia ser. Sabe, quando você se entrega, Ele falou assim, ó, abaixa e se entrega, porque eu que vou fazer. E isso foi um divisor de águas na minha vida. E lá a gente vê que é o Senhor. Se eu não estivesse dentro da vontade do Senhor, as coisas não aconteceriam. Se eu quisesse colocar a minha mão. E o Senhor está falando com você e comigo. Vamos nos abaixar na presença do Senhor. Sabe, vamos nos entregar. O Senhor quer a sua vida por completo, não é pela metade. A obra que Ele começou, Ele quer terminar. Sabe, não vamos desanimar não. Tá difícil, a casa ainda não é do jeito que você quer, mas o Senhor tem o melhor para você e para mim, em nome de Jesus. Amém? Que nós possamos. E aí o final desse versículo ainda diz assim, ó, que você possa guardar mesmo no seu coração. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto. Todas as coisas que acontecem na sua vida, seja boa, seja ruim, seja muito ruim, o Senhor está no controle. Tem coisas que o Senhor quer moldar nas nossas vidas. E infelizmente a gente não está livre das coisas ruins. Mas o Senhor tem o trabalhar. O Senhor tem ali, ó, está movimentando as águas para mim e para você. Amém? Olha, eu vou chamar a pastora para...